Novel e fanfic narradas. T-Wolf nascido no sangue. Capítulo 71. A criatura reptiliana rosnou para Tristan e Malia, mas já estava estabelecido desde o início que nenhum deles iria recuar. Vendo que seu agressor não atendia à ameaça, embriagado pela influência da lua cheia e também por sua natureza fria, ele atacou primeiro balançando o rabo em direção a Malia, mas ela reagiu com fluidez e pegou o apêndice escamoso incrivelmente rápido com um grunhido, apenas para Tristan aparecer na frente dele com um chute brutal em sua cabeça, que tinha como objetivo nocauteá-lo. O lagarto bateu contra a parede, quebrando o ar e surpreendendo Tristan ao se levantar habilmente do chão com alguns estalos de osso. Não sei porquê, mas está me dando uma sensação muito familiar. Malia disse enquanto observava o lagarto com cautela extra após sentir a força por trás do golpe de sua cauda. O lagarto estava prestes a fugir, mas Tristan já havia previsto a probabilidade de ele fazer tal escolha, então. Assim que ele fez o esforço de encarar outra direção para correr, Tristan já estava sobre ele novamente, mirando um soco em sua cabeça escamosa. Assim como sua natureza, sua agilidade sobrenatural permitiu que ele se esquivasse para trás, apenas para colidir com Malia, que rolou sobre Tristan e cravou suas botas na parte inferior dele, fazendo-o voar e colidir com mais coisas. Com razão, ele abandonou todos os pensamentos de recuar e mostrou suas presas e garras para Tristan e Malia e avançou contra Malia, que estava na frente, apenas para Malia ser arrastada para trás por Tristan, que assumiu sua posição e baixou suas garras no lagarto atacante. Em outra demonstração de seus membros excessivamente hábeis que irritou Tristan, ele puxou sua mão atacante para trás enquanto ainda estava em movimento e então levou a outra para encontrar as garras de Tristan. O rabo dele se enrolou na perna de Tristan enquanto suas mãos impediam um ao outro de avançar. Malia pisou na cauda enquanto se colocava na frente de Tristan e agarrou sua outra mão antes de abrir seu peito sem hesitar, o que fez com que sangue escuro escorresse. O lagarto os atordoou pela segunda vez naquela noite, pois eles puderam ver claramente os ferimentos que Malia acabará de infligir fechando em uma velocidade visível a olho nu. Eu sabia porque isso parecia familiar. É como se eu estivesse lutando contra uma versão lagarto de você. Ela gritou de indignação. Ela podia dizer que os dois eram mais do que o suficiente para isso, mas sua velocidade e a maneira como ele movia os membros e agora a regeneração. Para ela, tudo o que faltava a Tristan era a cauda e as escamas e eles seriam semelhantes em todos os sentidos. Agora não, Malia. Tristan teve que gritar ao ver o lagarto pular e se pendurar no teto, de cabeça para baixo, com saliva escorrendo da boca. Ainda tem alguma coisa errada nisso. Tristan pensou enquanto desviava da cauda em forma de lança enquanto Malia tentava atacá-la. Desça aqui. Tristan pulou no lagarto e o jogou contra o teto, cravou suas garras em seus ombros e as usou para puxá-lo para baixo. Tristan imediatamente se separou do lagarto e deu-lhe um lugar selvagem, pois seus sentidos repentinamente gritaram perigo. Cuidado, Malia, algo parece muito estranho com isso. Era apenas o ar ao redor que dizia o quão perigosa era a criatura na frente deles. Embora não fosse de forma alguma comparável a Peter, havia algo ao redor do lagarto que o deixava cauteloso com ele. Naquele momento, a casa inteira ficou em silêncio enquanto uma onda de euforia os envolveu como um cobertor, aumentando sua ferocidade e bestialidade. O ápice da lua cheia. 12 horas meia-noite. Porque ele estava sendo cauteloso com uma criatura que ele era, sem dúvida, mais forte. Parecia que nenhum deles se importava mais, pois a casa ficou tomada por uma atmosfera sanguinária que os lançava uns contra os outros. Antes que pudesse registrar seu próximo curso de ação e agir sobre ele, uma sombra caiu sobre ele antes que ele sentisse sua garganta sendo esmagada sob um punho de ferro. Antes que pudesse mover seus membros e tentar atacar Tristan, que estava prestes a derrubá-lo com asfixia, ele foi arremessado contra o armário da cozinha. Seus receptores de dor gritaram ainda mais alto quando ele sentiu uma faca perfurar sua cauda e cravá-la no armário de madeira. Nada fez sentido novamente, pois ele sentiu algo incrivelmente forte colidindo com seu rosto reptiliano e destruindo o armário até a base. Reagindo puramente por instinto, ele se afastou de onde estava se contorcendo de dor, sem nem se importar com o ferimento que causou a si mesmo ao retirar a faca de sua cauda com força, desviando por pouco das garras que deixaram 5 cortes longos e profundos no chão. Seus instintos gritaram mais uma vez para que ele se esquivasse, mas Tristan não lhe deu chance, pois suas garras cravaram-se na espinha do lagarto e o levantaram, apenas para que Malia agarrasse suas pernas e o puxasse para baixo, rasgando suas costas com as garras alojadas de Tristan. Ele gritou em agonia indizível e tentou se soltar furiosamente enquanto Tristan removia suas garras de suas costas. Mas todo o esforço que ele fez foi inútil quando Malia usou as 2 pernas para girá-lo em 3 rotações antes de balançar sua cabeça para colidir contra a borda da parede mais próxima. 2 pares de tons mais claros e mais escuros de olhos azuis assustadoramente frios encaravam a forma contorcida, sangrando e convulsionando do réptil humanoide com completa apatia sem alma. Nem Tristan nem Malia se importavam com seu estado lamentável, pois a única coisa com que se importavam era desenterrar sua forma humana e saber que tipo de criatura era. Como eles já haviam estabelecido que estavam buscando letalidade selvagem desde o início da luta. Nenhum deles teve escrúpulos em espancar a criatura até deixá-la sem vida. Melhor ainda para eles era saber que ela possuía regeneração quase instantânea.
O momento em que ele tentou se levantar foi o único sinal que ambos precisavam para retomar seu ritmo brutal em sincronia perfeita com seu oponente em escala. Malia não se importou com nenhum ataque de luta ideal, pois ela mostrou seu lado animalesco ao dar uma cotovelada diretamente na parte ferida da coluna vertebral da criatura, fazendo-a gorgolejar grandes quantidades de seu próprio sangue apenas para que sua regeneração começasse a funcionar, lutando para manter o corpo vivo. Tristan agarrou a cauda já curada e a balançou para cima com toda sua força, destruindo o piso. Puxando a cauda novamente, ele a jogou contra o outro lado do chão. Ele podia ver seus olhos amarelos e estreitos ficando pálidos de raiva desenfreada, mas pisou nele e quebrou todo aquele pedaço do chão, deixando-os cair no porão. Ele pousou com os pés ainda pressionados contra o rosto do lagarto, olhando fixamente para ele enquanto o sangue escorria de todos os seus orifícios. Você vai se mexer agora e nos deixar conversar? Tristan perguntou à criatura humanoide de cauda serpentina sob seus pés. Ainda com os olhos nublados, ele olhou ao redor da base e então focou de volta nela. Por que você veio aqui? Tem algum tipo de relacionamento com os Laes? Derek, ou algo completamente diferente? Não, nada? O tom calmo com que ele falava e sua pele extremamente pálida, quase branca, com veias enegrecidas por todo o corpo contrastavam ameaçadoramente com seus olhos azuis e órbitas completamente pretas, pintando uma imagem assustadora de uma aparição fantasmagórica de origens de pesadelo. Não vendo nenhuma resposta da criatura abaixo dele, exceto pelo olhar irado. Vamos desenterrá-lo. Quem sabe, talvez ele os faça crescer de novo. Malia disse, sentindo-se irritada com o olhar que ele estava dando a eles, como se dissesse que os caçaria quando fossem soltos. Tristan tirou a perna do rosto em que ele estava pisando, agarrou seu pescoço e o levantou até o nível dos olhos, onde os dois se encararam fixamente enquanto olhavam fixamente nos olhos um do outro, um com calma e vivacidade, enquanto o outro com um olhar furioso de gelar os ossos. Os dois continuaram assim por alguns breves momentos até que os olhos de Tristan se arregalaram de surpresa quando ele viu o que havia por trás do par de olhos amarelos de réptil. Quando ele estava prestes a abrir a boca, o lagarto cortou seu pulso com suas garras e ele imediatamente sentiu seu aperto enfraquecer, dando ao lagarto a chance de abrir suas mãos e imediatamente pulou para cima através do buraco no assoalho. Tristão! Malia gritou ao ver Tristan cambaleando apenas para se firmar e ganhar uma aparência de equilíbrio. Seus olhos brilharam mais intensamente ao sentir seu sangue se agitando, esquentando enquanto tentava destruir o que quer que entrasse em sua corrente sanguínea. Estou bem, ele disse enquanto o feitiço de tontura que o atacava passava. É uma toxina paralisante, muito eficaz e instantânea em seus efeitos. Tóxico. Sim, provavelmente secretado por suas presas e garras. Ele não é um lagarto, ele é uma maldita cobra. Tristan comentou enquanto rosnava para a dormência que ele ainda sentia até certo ponto. Pelo menos, eu posso lutar ativamente contra isso. Malia captou o pequeno detalhe em suas palavras. Ele? Você sabe quem é? Tristan riu sem graça quando finalmente conseguiu se forçar a andar. É o mesmo que o menino que gritou lobo. Os olhos de Malia se arregalaram ao perceber, apenas para escurecer novamente, fazendo-a questionar o próximo curso de ação deles. Jackson, hein? Vamos matá-lo? Apesar do leve tremor e dormência que sentia nas pernas e mãos, ele se esforçou e junto com Malia, eles deixaram os Laes. Matá-lo é uma opção viável, mas pode ser apenas a lua cheia, pois não consegui sentir nenhum tipo de sanidade nele durante a coisa toda. Ele parecia estranhamente focado em ir para os Laes com um objetivo específico, mas sua mente ainda estava raivosa, mesmo quando ele correu. Tristan explicou suas entranhas lhe dizendo que há algo mais nisso do que o que eles viram esta noite. Seja lá o que for que esteja errado com ele, Derek terá que saber, já que ele gerou o garoto para o que diabos ele é, e é só até então que matá-lo entra em jogo. Tristan expirou quando os últimos resquícios do veneno deixaram seu organismo, retornando-o à melhor condição. Parece que preciso fazer mais experiências com meu sangue. Sob a lua fraca dessa noite fria, a dupla foi para casa com uma caçada bem-sucedida, no que lhes dizia respeito. Embora Jackson tenha tirado um da bunda no final e saído de lá, pouco importava, pois eles já sabiam sua identidade e se o garoto não se mostrar acessível com o que aconteceu com ele, eles terão que derrotá-lo novamente e naquele momento, eles garantirão que ele não tenha como escapar. Eu disse que a caçada valeria a pena. Malia não tinha intenção de deixar as coisas como estavam sem ter a última palavra. Capítulo 72. Ele abriu caminho entre a multidão de estudantes, sem nem se importar com os gritos de alguns enquanto os empurrava para fora do caminho, enquanto se dirigia para o cheiro repugnante que sentiu logo depois de entrar no estacionamento. Seus sentidos lhe disseram que Jackson estava no chuveiro do vestiário de lacrosse, então ele entrou sem parar, um pouco grato por não haver ninguém por perto, e encontrou Jackson com uma toalha amarrada na cintura. O que vê? Ele não deu ao garoto a chance de falar uma palavra enquanto suas mãos com garras o seguravam firmemente em volta do pescoço e o levantavam antes de jogá-lo com força contra a parede. Arg! Jackson grunhiu de dor, sem entender o que diabos tinha acontecido naquele instante, sabendo apenas que os olhos de Tristan, sem mudar, pareciam mais frios do que ele já tinha visto. Apesar de sentir os dedos em volta do seu pescoço e o formigamento mortal das garras firmemente pressionadas contra sua pele, Jackson conseguiu resmungar a pergunta simples que o confundia no cenário mais recente. Ó, o que eu fiz?
Ele olhou para Jackson, que tentava tirar a mão do pescoço, e notou a força absurda que o garoto estava exercendo, confirmando o novo status sobrenatural de Jackson. Mas não era para isso que ele estava ali. Você matou o pai de Isaac? Suas mãos apertaram ainda mais quando ele sentiu a irritação de Jackson tentando transbordar, acalmando qualquer birra que ele estava prestes a ter. Eu não sei do que você está falando. Jackson conseguiu gritar apesar de Tristan estar esmagando sua laringe. Tristan olhou para Jackson por um tempo antes de franzir a testa, porque ele percebeu que Jackson não estava mentindo. Mas isso não significava que ele o deixaria escapar tão facilmente. Então o que você estava fazendo na casa deles ontem à noite? Do que diabos você está falando, seu maluco? Eu não fui a lugar nenhum durante a noite. Jackson disse com os dentes cerrados, uma onda de frustração fluindo dele. Eu dormi durante a lua cheia inteira, roncando como um idiota na minha cama. Tristan normalmente era alguém que tinha suas emoções sob controle em circunstâncias normais, mas o que ele acabou de ouvir da boca de Jackson, esqueça isso. Tudo que ele captou do sistema circulatório nervoso interno de Jackson, e até mesmo seus minúsculos movimentos musculares. Tudo dizia que o garoto estava falando a verdade. Então você não se lembra de estar no laís todo curvado e com garras? Ele pediu apenas autorização, e mais uma vez tudo que recebeu do balançar de cabeça de Jackson foi que ele estava dizendo a verdade. Espera, o que você quer dizer com curvado e esticado? Jackson perguntou, sentindo um pouco de esperança surgindo. Tristan colocou Jackson no chão e olhou para o garoto, seus olhos carregando leves traços de incerteza, mas ele os afastou, pois sabia que seus instintos nunca mentem. Foi por causa da influência da lua cheia que ele não consegue se lembrar? É normal sentir falta de memória quando se passa pela primeira mudança, mas... O que aconteceu? Ele perguntou. Jackson perguntou de volta no meio de vestir suas roupas. O que você quer dizer? Depois que Derek te mordeu, o que aconteceu? Ao ouvir o nome de Derek, Tristan sentiu novamente a raiva e a frustração de Jackson. Mas o olhar que ele lhe lançou fez Jackson engolir qualquer uma de suas pequenas queixas e contou a Tristan tudo o que aconteceu. Desde quando Derek o mordeu até a falta de qualquer mudança sobrenatural, após aquele momento glorioso. Espera. Tristan fez uma pausa ao se lembrar de algo que Jackson mencionou antes. Como você sabia que não fez nada ontem à noite? Como eu sei? Jackson zombou. Bem, Jackson? O ar no vestiário vazio mudou quando os dois se encararam fixamente. Tristan porque não havia como algo tão óbvio escapar de sua atenção, e Jackson por quê? Jackson não está aqui? Ele não demonstrou nenhum tipo de choque ou surpresa com as palavras de Jackson, sua mente estava mais focada em tentar entender o que estava vendo. Uma personalidade dividida. Ele pensou. Há muitas coisas estranhas que são consideradas normais na comunidade sobrenatural, então ele não podia descartar isso completamente. Ou isso, ou talvez alguém o esteja controlando. Ambos eram pontos válidos, os mais importantes que ele conseguiu levantar depois de ver como o ar ao seu redor havia mudado. Quem é você? Ele perguntou calmamente, sem demonstrar nenhum sinal de se sentir ameaçado pelo comportamento de Jackson e pela transformação parcial pela qual ele estava passando, com sua pele se transformando em escamas. Você não gostaria de saber? Apesar do tom insípido com que Jackson estava falando, Tristan podia sentir a diversão por trás das palavras ditas. Algum tipo de controle mental remoto? Ele deduziu. Era um pensamento angustiante, pois ele não sabia das condições ou circunstâncias que cercavam Jackson caindo sob o controle de alguém. Sua mente já estava correndo em uma rodovia de piores cenários possíveis. Eu sei quem, ou melhor, o que você é, Tristan. O boneco Jackson disse. Você, Malia, Scott e Derek. Você vai me dizer quem você é ou não? Tristan questionou. Não, acho que não vou. Metade do corpo de Jackson estava agora coberto de escamas e sua voz ficou mais rouca e rouca enquanto ele falava. Então não tem problema. Antes que Jackson pudesse dizer mais alguma coisa, Tristan agarrou um taco de lacrosse que estava próximo e o atingiu no rosto, quebrando-o no processo e fazendo-o bater contra os armários atrás dele, amassando-os. O rabo de Jackson disparou e se enrolou em uma das mãos de Tristan quando ele avançou, mas este não pareceu se importar. Bem, ele provavelmente não fez isso, um fato visível que ele demonstrou perfeitamente ao esfaquear o rabo com a ponta quebrada do taco de lacrosse em sua mão. O que fez o meio transformado Jackson gritar. Ele já estava ciente de qualquer tipo de secreção de Jackson depois de descobrir sobre sua toxina paralisante, então ele prestou atenção extra às suas garras e presas, removendo o pedaço de pau do rabo de Jackson, e antes que o irritantemente ágil pudesse ter a chance de correr em círculos, ele jogou o pedaço de pau com tanta força que empalou o peito de Jackson. Grito. Ignorando o grito estridente, ele pegou um extintor de incêndio pendurado no chão e o jogou contra a cabeça de Jackson, efetivamente deixando o garoto inconsciente com a força do seu golpe. De alguma forma, sem que ninguém soubesse, Jackson apenas tornou a vida mais problemática para todos os seres sobrenaturais que ele conhecia. Duas coisas incomodavam Tristan enquanto ele olhava para Jackson. A primeira era que tipo de criatura Jackson era e a outra era a questão óbvia de quem o estava controlando. Acho que preciso falar com a vovó de novo. Ele notou que Jackson estava quase completamente curado, apesar de ter desmaiado. Então ele o levantou pelo pescoço e o jogou no chuveiro antes de abrir a torneira de água quente. Limpe a bagunça que você fez. Ele disse depois que o co-capitão, confuso e um tanto assustado, acordou sobressaltado, antes de sair da sala. Preciso ficar de olho em Jackson?
Definitivamente não. Sua razão para isso era simples. Se a pessoa que controlava Jackson fosse inteligente, então ele não faria nenhum tipo de conexão com Jackson e apenas o controlaria remotamente. Jackson, alheio a tudo que estava acontecendo, não sabia que escapou por pouco da morte porque Tristan achava que ele precisava estar vivo para que eles descobrissem quem estava atrás dele. Depois que o dia terminou, ele não perdeu tempo, nem disse nada para Allison ou Boyd, e foi embora após receber uma resposta de Satomi. Espero que ela saiba que tipo de cobra Jackson é. Foram seus pensamentos enquanto acelerava. Você parece estar com pressa. Satomi disse ao ver o quão rápido ele estava se movendo mesmo quando ele parou. Então me diga, o que é isso de um dos seus colegas se transformar em um homem-lagarto? Tristan então narrou tudo o que sabia sobre Jackson e sua transformação enquanto Satomi ficou sentada ali, sem nenhuma expressão no rosto. Depois de ouvir tudo o que Tristan tinha a dizer, Satomi permaneceu em silêncio por mais de 10 minutos, mas Tristan não disse nada enquanto esperava por ela. E como ele esperava, ela sabia de alguma coisa. O que você descreveu para mim é um Kanima. Ela começou. Eles são conhecidos como armas de vingança, criaturas sobrenaturais cujo propósito é carregar e liquidar a vingança de seu mestre. Mestre? Sim. Quem está controlando Jackson é provavelmente o mestre, e como Kanima se uniu a ele, o que significa que ele tem uma vingança a cumprir. Ter alguém como Satomi por perto tornou as coisas muito mais fáceis, pois apenas poucos conseguiam igualar o repertório de conhecimento e experiência que ela tinha tanto no mundo humano quanto no sobrenatural. Então, para atrair o mestre, preciso atrair o Kanima? Tristan perguntou timidamente, ao que Satomi respondeu com um único sim. Mas tenha cuidado, meu filho. Kanimas, sendo armas de vingança, são criaturas sobrenaturais muito fortes que nenhum beta consegue pensar em derrotar. Até mesmo alguns alfas não são páreo para eles, e quanto mais ele executa a vingança de seu mestre, mais forte ele se torna. Satomi estressou, mas rapidamente notou o olhar cético no rosto de Tristan. O que é? Ela perguntou, um pouco preocupada, pelo menos até ouvir suas próximas palavras. Quer dizer, ele é meio forte, mas não parece alguém que eu não possa derrotar, ou que tenha tanta dificuldade em tentar. Satomi soltou uma risada seca junto com um suspiro cansado. Você não é um lobisomem, Tristan. Apesar de sempre se manter na coleira, agora você se tornou mais forte do que qualquer um dos seus irmãos e irmãs. Vampiros foram temidos e odiados ao longo da história por uma razão, então você não deveria se surpreender se vir as coisas de forma diferente de todos os outros. Tristan não disse nada e apenas balançou a cabeça enquanto pensava interiormente. O Kanima é realmente tão forte? O sangue dele tem um gosto tão repugnante quanto o cheiro? Capítulo 73. Os dias se passaram e até agora nada havia mudado. Suas caçadas noturnas se tornaram mais proeminentes, só para o caso de Jackson tentar matar alguém. Infelizmente para ele, Jackson matou outra pessoa na noite em que decidiu ficar dentro de casa. Quem quer que estivesse controlando Jackson tentou o seu melhor para limitar suas interações com Tristan, então, além da primeira vez que interagiram um com o outro, eles nunca assumiram o controle do corpo de Jackson na frente de Tristan. Talvez por medo de que ele matasse seu precioso servo se isso fosse muito irritante ou apenas por despeito. Para todos os outros, Tristan era apenas mais uma criatura sanguinária. No entanto, naquele momento, o garoto não poderia estar menos incomodado com o que estava acontecendo ao seu redor ou com as conversas que estavam acontecendo pelas costas, já que ele estava focado em seu maldito exercício. Droga! Por que não posso ter algum tipo de guia para iniciantes sobre como usar novas habilidades? Ele reclamou, mas sua audiência, Malia e Lori, apenas soltaram bufos de escárnio pelo infortúnio autoproclamado de Tristan. Na frente de Tristan havia uma árvore tão grande que ele não conseguia nem envolver suas mãos completamente em volta dela. Uma coisa notável sobre a árvore eram as numerosas marcas de garras que a decoravam. Algumas fracas, outras com 1 polegada de profundidade. Outra coisa notável sobre a árvore era que ao redor das marcas das garras havia respingos de sangue, o que fazia parecer que era a árvore que estava sendo sangrada. Desde o dia em que ele tomou conhecimento dessa habilidade, ele fez questão de praticá-la todos os dias e o progresso nela era muito aparente. Quando comparado ao sangue viscoso que ele usou para cobrir seus dedos pela primeira vez, agora seus dedos estavam cobertos de sangue que parecia cristais vermelhos. O único problema era que ainda não estava forte o suficiente para o nível que Tristan queria. Com suas garras ainda para fora, ele fechou as mãos em um punho e as abriu novamente apenas para que elas estivessem cobertas de um cristal vermelho sangrento da metade do dedo para cima, em vez de sempre se cortar e desperdiçar seu sangue. Tristan se contentou em furar suas palmas fechando os punhos e então tirar o sangue daquele pequeno furo e cobrir seus dedos com ele. Eu ainda não entendi do que você está reclamando, Lori disse enquanto balançava as pernas do toco de árvore em que estava sentada. É porque você acha que seus poderes ainda estão surgindo lentamente? Ou porque Jackson não lhe deu uma razão boa o suficiente para matá-lo? Ou talvez esteja relacionado a Allison. Ela disse, listando algumas razões pelas quais ela sabia que Tristan tinha pelo menos um mínimo de interesse. Tristan, que estava prestes a quebrar outro conjunto de suas garras cobertas de sangue, parou no meio do movimento e refletiu sobre as palavras dela antes de cortar a casca da árvore com um nível maior de irritação. Sim e sim para os 2 primeiros e não para o terceiro. Sem nem pestanejar diante de outra falha de durabilidade, ele fechou o punho e começou a desferir soco após soco na árvore com baques fortes.
A parte superior do seu tronco nu brilhava de suor enquanto suas mãos começavam a esfregar-se contra a árvore, produzindo baques profundos em rápida sucessão. A dor, a adrenalina e a sensação de queimação de uma sessão de treino intensa fluíam por ele, fazendo-se perder na sensação, enquanto sentia até mesmo suas frustrações fluírem para fora dele a cada soco. A essa altura, seus dedos estavam ensanguentados, mas ninguém disse nada ou sequer demonstrou preocupação, já acostumados a uma visão como essa de Tristan ao longo dos anos. Com os olhos fechados, Tristan sentiu que podia sentir o sangue mais claramente agora do que antes, quase como naquela noite. Então ele limpou o sangue que cobria todo o seu punho para envolvê-lo e quando o fez, sem nem saber se estava solidificado o suficiente, Tristan cortou suas garras. Mas em vez de suas garras arranharem a casca da árvore, outra coisa aconteceu. Antes que as mãos de Tristan abaixassem completamente, o sangue ao redor de seus dedos jorrou na mesma direção projetada e criou 5 longas marcas de corte na árvore. Tristan abriu os olhos após sentir uma sensação de alívio tomar conta dele e viu a longa marca de corte que era diferente do resto. Parece algo novo, ou melhor, uma nova aplicação do que eu já conseguia fazer. E aí, Tristes, isso foi normal? Perguntou Malia, percebendo o que tinha acontecido com o último corte. Tristan deu de ombros enquanto estalava seus dedos já curados. É a primeira vez que acontece. Mas acho que muitas primeiras vezes têm acontecido ultimamente, então talvez isso não seja nenhuma novidade. Não consigo decidir se você estava tentando fazer uma piada com isso ou se estava sendo sarcástico. Lori se encolheu ao imaginar uma cena de um vampiro socialmente desajeitado, Tristan, preso em uma conversa entre alunos do ensino médio. Ignorando as palavras de Lori, Tristan pegou sua camisa e começou a caminhar em direção à casa deles. Tem outro lugar para ir? Mali perguntou confuso, vendo que Tristan terminou seu treinamento mais cedo do que o normal. Temos uma visita. Tristan disse. Embora estivessem a uma boa distância da casa deles, nem muito longe nem muito perto. A sensibilidade de Tristan em relação ao sangue estava em outro nível se ele estivesse tentando ativamente. Ao ouvir Tristan, as 2 garotas se levantaram de seus assentos e correram para alcançá-lo. Quem? Derek. E outros 2 lobos, nem MC Cole nem Jackson. Assim como Tristan havia dito ao chegarem na casa deles, eles viram Derek junto com outros 2 adolescentes, os quais Tristan e Malia reconheceram. Você deve ter fumado um pacote de coragem falso para vir à minha casa de manhã cedo com seus filhotes, Derek. Tristan disse em um tom seco, deixando Derek saber o quanto ele não gostou dessa visita improvisada. Em vez de ficar desanimado com as palavras de Tristan, Derek riu, apesar de saber muito bem que Tristan falava sério. Ele olhou para a garota nova com eles, já que era a primeira vez que a via com eles. Percebendo os olhos de Derek nela, Lori calmamente se apresentou da maneira mais simples que pôde. Eu sou irmã de Tristan e Malia. Ele imediatamente entendeu quem ela era e acenou para ela antes de se virar novamente para a pessoa que veio encontrar. Esses são meus 2 betas. Você já conhece Isaac, ele disse apontando para o adolescente transformado atrás dele. E está Erika. A garota confiantemente lançou um sorriso provocador para Tristan, o que lhe rendeu um olhar de soslaio de Malia e um olhar feio de Lori. E a razão pela qual você trouxe sua mochila para minha casa, interrompendo meu treino matinal, é? Tristan perguntou novamente, olhando fixamente para o alfa à sua frente. O Kanima, ou como quer que você o chame, nos atacou ontem ou melhor, me atacou e os 2 foram pegos por ele. Ele disse. Bem, isso não é reconfortante de ouvir. Já que você está aqui, significa que ele chutou sua bunda com força, certo? Tristan perguntou enquanto mostrava o menor indício de um sorriso, algo que nem Isaac nem Erika viram desde que ele começou a escola. Derek não respondeu à pergunta de Tristan, já que nem foi uma luta depois que ele caiu nas garras envenenadas do Kanima. Eu queria te perguntar, já que você obviamente sabe mais sobre o Kanima, se Jackson morrer, o que vai acontecer com o mestre? Nada. Tristan compartilhou. É vice-versa. Se o mestre morrer, o Kanima procurará um novo. Alguém em busca de vingança. Ele murmurou. Curiosamente, há regras em seu relacionamento mestre-servo que não se deve cruzar, mais especificamente o mestre. Tristan então contou a ele sobre o que ouviu sobre o Kanima de Satomi. Basicamente, o mestre não tem permissão para realizar sua própria vingança quando contratado para o Kanima, o que significa que ele não tem permissão para matar ninguém sozinho, mas com a ajuda do Kanima. Fazer isso é visto como tentar usurpar a posição do Kanima e a maldição do Kanima cairá sobre ele, lentamente transformando-o em um Kanima. Eu não sei sobre um antídoto para as toxinas paralisantes de Jackson, então há muito pouco que não podemos fazer sobre isso. Mas eu aconselho você a esperar até encontrar o mestre do Kanima antes de prosseguir com a matança. Sem mencionar que matar o mestre é muito mais lucrativo, já que se você tiver sorte o suficiente, você pode ser capaz de formar um vínculo com o Kanima sem mestre. Tristan deu a eles um resumo básico do que ele sabia sobre o Kanima e o que ele ouviu de Satomi. Mas não há como saber quem é o mestre, muito menos atraí-lo. Derek reclamou. E as pessoas que ele matou? Isaac timidamente expressou sua opinião. Essa é uma boa ideia, mas quem quer fazer um pouco de Sherlock Holmes? Não sei sobre nenhum de vocês, mas não vou investigar ou fazer o que quer que vocês planejem fazer. Tristan disse, deixando claro que não queria ter nada a ver com isso. Para Tristan, seu objetivo principal agora era o cérebro por trás do Kanima e sua paciência não era algo que qualquer um pudesse manter. Capítulo 74. Casa Argens.
Gerard, o endurecido patriarca argentergêngia de mais de 50 anos, estava sentado em seu escritório com alguns livros à sua frente, que ele folheou silenciosamente após analisar os dados e seu valor em relação à situação atual. A porta do seu escritório abriu-se com um rangido quando Chris entrou na sala e viu seu pai ainda folheando livros depois de mais de 5 horas de trabalho intenso. Você não vai dormir? Ele disse enquanto apoiava as costas na parede e observava cada ação do pai. Vou dormir um pouco quando tiver certeza de que é seguro. Gerard disse sem olhar na direção de Chris e continuou folheando as páginas dos livros enquanto Chris observava. Pai e filho não dizendo nada por mais de meia hora antes de Gerard finalmente fechar os livros em sua mesa, exceto um. Eu mesmo examinei os ferimentos do cadáver em decomposição e também li o relatório da autópsia. Junte isso às suas próprias observações e testemunhos, acho que podemos dizer com certeza que é um vampiro. Gerard disse em um raro tom sombrio que empurrou toda a sua fachada de avô para o lado. Dado que todos os seus relatórios destacam claramente o fato de que ele só apareceu durante confrontos, e também levando em conta o comportamento de sua espécie, então podemos deduzir que ele tem rancor contra o Alpha. Gerard disse enquanto pensava em todos os tiques comportamentais e até mesmo subconscientes da criatura sobrenatural mais elusiva que o mundo já viu. A primeira coisa que temos que fazer é identificar a qual espécie vampírica ele pertence antes de começarmos a criar uma fraqueza para ele. Chris apenas escutou silenciosamente e anotou tudo que Gerard estava dizendo e somente quando ele terminou é que Chris falou. Quão perigosos eles são? Diante da pergunta do filho, Gerard olhou para o livro à sua frente e então fechou os olhos, relembrando sua experiência passada com a espécie amaldiçoada. Eles são rápidos, ágeis e, acima de tudo, muito decisivos quando se trata de matar. Tudo sobre eles é perigoso, desde suas presas e garras até seu olhar, e apenas o fato de que há inúmeras variantes diferentes da mesma espécie torna imperativo que você descubra com qual está lidando e planeje adequadamente. Você quer minha opinião honesta sobre eles? Simples. Se você os vir, vire-se para o outro lado e corra. Você não tem chance contra eles a menos que esteja preparado. Chris respirou fundo enquanto o peso das palavras de seu pai pressionava sua mente. Lembrar como isso havia matado 2 de seus homens, mesmo quando todo o esquadrão deles estava sendo cauteloso, só serviu para aumentar ainda mais sua apreensão da criatura de que seu pai estava falando. A voz de Gerard saiu rouca enquanto ele se levantava da cadeira em que estava sentado. Bem, só podemos planejar nossa abordagem para matá-lo passo a passo, mas até lá. Acho que é hora de eu dormir e não me atrasar para meu novo emprego como diretor da escola de Allison. Haha, imagino como ela reagirá quando descobrir. Ele riu novamente enquanto se dirigia para seu quarto para dormir um pouco antes que os raios da manhã entrassem furtivamente. Chris balançou a cabeça diante da ironia do pai antes de sair do escritório e ir para o quarto para se juntar à esposa. A caça aos vampiros pode vir depois. Que porra é essa? As reações de Tristan e Allison foram as mesmas, pois ficaram estupefatos com a notícia de que seu antigo diretor havia sido transferido e que o avô de Allison imediatamente reassumiu o cargo de novo diretor. Achei que sua família só negociasse armas e armas de fogo relacionadas, Tristan perguntou. Mas a pessoa para quem ele estava falando estava envergonhada demais para olhar alguém no rosto. Nenhuma outra imagem poderia ser pintada dessa ação além de um sinal claro de que os agentes estavam finalmente falando sério sobre reprimir qualquer sobrenatural presente na escola. Para aqueles que sabem, ou seja, aqueles com inclinação para o sobrenatural, esse movimento de Gerard foi como um falcão predador espreitando abertamente sua zona segura, provocando-os a fazer um movimento se ousassem. Allison se virou e viu Tristan e Malia olhando para ela com um olhar questionador e direto, o que tornou tudo ainda mais estranho, já que grande parte do corpo estudantil também estava olhando para ela. Eu não tinha a mínima ideia. Ninguém me disse nada. Ela se defendeu rapidamente antes que algum deles tivesse a ideia errada, algo que ela ardentemente esperava que não tivessem. Foi muito engraçado como a herdeira argentergência, alguém que perdeu todos os sorrisos durante seu treinamento, o que a fazia parecer uma perfeita boneca de porcelana fria, ficou bastante nervosa ao se deparar com os olhares críticos de suas 2 amigas mais jovens. Contanto que seu avô não adicione mais matérias ao programa, então estamos tranquilos. Sendo a pessoa de mente simples, Malia se concentrou na parte que estava pelo menos sob seu controle. Ao contrário do que os alunos pensavam, nada de importante aconteceu com a mudança do diretor da escola, pois as aulas continuaram sem que nenhum elemento estrangeiro fosse introduzido. Malia seguiu Tristan para o treino de lacrosse da tarde e no caminho encontraram Allison, que estava saindo do escritório de Gerard com um sorriso rígido e imperceptível no rosto. Gerard olhou para os 2 adolescentes que pararam quando viram sua neta e rapidamente lendo os olhares que eles trocaram, fez um palpite sobre quem eles eram. Amigos seus? Ele perguntou à neta. Allison assentiu e apresentou os 2 a Gerard, que finalmente percebeu quem eles eram. Meu filho mencionou vocês 2 em algumas de nossas conversas. Acho que vale a pena agradecer por ajudar a pequena Allison aqui a se estabelecer sem nenhum constrangimento. Ele demonstrou sua gratidão com um sorriso genial de avô que dava a impressão de uma típica geração mais velha do bairro. Não se preocupe, vovô. Malia, educadamente, dispensou seus agradecimentos, para o constrangimento de Allison e a renúncia de Tristan. Estamos indo para o campo, então. Oh não me deixem segurar vocês, jovens. Espero vê-los em breve.
Ele acenou para eles, mas então se lembrou de algo e os chamou de volta enquanto eles se viravam para ir embora. Estou revisando o desempenho acadêmico do aluno, e embora eu seja novo e não queira estragar meu já baixo relacionamento com os alunos, tenho que dizer que sua avaliação de notas está severamente deficiente. Ele os aconselhou genuinamente. Em favor da imparcialidade, eu sugeriria que vocês dois se concentrassem mais em seus estudos para evitar serem retidos um ano atrás e decepcionar não apenas seus responsáveis, mas também seus amigos. Alison parecia extremamente desconfortável naquele momento enquanto Gerard criticava os resultados acadêmicos deficientes de Tristan e Malia. Divirtam-se lá fora. Ele sorriu para eles e voltou para seu escritório, deixando os três parados ali. Esse cara definitivamente sabe ser direto. Tristan comentou enquanto continuava seu caminho para o campo de treinamento. Malia bufou em desgosto, sentindo-se um pouco visada pelo conselho de Gerard. Alison, você está me ajudando depois do horário escolar. E não, você não pode dizer o contrário. Ela concluiu enquanto sua vítima apenas dava de ombros, já acostumada às exigências egoístas de sua amiga. Tristan, no entanto, franziu a testa interiormente depois que uma das palavras de Gerard se repetiu em sua mente. Se ele estivesse revisando seus registros acadêmicos, como caçador experiente que ele sem dúvida era, não seria difícil para ele escolher uma ou duas pistas nas avaliações dos professores sobre certos alunos, principalmente Scott, Isaac e a beta mais recente de Derek, Erika. Caso não tenha sido dito ou enfatizado, a evolução física e psicológica que uma pessoa sofre para se tornar um lobisomem era muito perceptível, tão clara quanto uma imagem espelhada. A coisa mais condenável foi Isaac e Erika, que foram transformados recentemente depois do enterro de Kate. Não havia como a mudança passar despercebida pelos alunos e professores, principalmente quando a morte do pai de Isaac envolveu a polícia, pois marcas de corte foram encontradas por todo o corpo. Aquele bastardo. Tristan xingou depois de lembrar que Derek realmente levou os dois para sua casa. Não tem como Gerard não tê-lo sob sua mira. Sua mente não estava totalmente no jogo, pois seus pensamentos vagavam em direção às possíveis ações que Gerard poderia tomar para atrair o Alpha. A razão pela qual ele era tão cauteloso com Gerard era porque não apenas Satomi, mas Elias e os outros membros mais velhos do bando o alertaram em inúmeras ocasiões para ter cuidado com o patriarca da família Argenter-Gengenha. Claro que ele eclipsou tudo o que um humano poderia ser, mais forte, mais rápido, mais durável e uma série de outras habilidades sobrenaturais. O que eles nunca deixaram de lembrá-lo foi o simples fato de que, embora fossem os predadores do topo, os Argentes eram caçadores. Apesar das vantagens esmagadoras que as criaturas sobrenaturais têm sobre toda a raça humana, o fato indiscutível é que elas foram caçadas e permanentemente forçadas a se esconder por humanos que se autodenominavam caçadores. Disse que a espécie de vampiro foi caçada quase até a extinção pelos humanos. Só porque ele não tinha medo de Gerard não significa que ele não fosse cauteloso com o que o homem poderia fazer. Alguém acabou de aumentar a dificuldade de sobrevivência. Capítulo 75. Diferentemente do que ele meio que esperava, Gerard não reprimiu imediatamente nenhum sobrenatural, até onde ele sabia, já que Erika e Isaac ainda estavam confortáveis na escola, embora isso fosse um pouco revelador. Os dois estavam se divertindo com a nova vida, com as sensações emocionantes e o aumento de confiança que isso trazia. Isaac passou de um garoto fracote e fraco com bolsas constantes nos olhos sofrendo de ansiedade social para um dos melhores jogadores de lacrosse e tendo a atenção de um bom número de alunas voltadas para ele. O garoto praticamente se transformou em um Adonis no intervalo de uma semana, mas sem ódio. Por outro lado, Erika passou de uma garota reclusa, estranha e enrugada, sofrendo de um caso grave de epilepsia, para uma garota bombástica saída diretamente de um site pornô no mesmo período. Cada passo que ela dava virava cabeças e o número de garotos fazendo fila para tentar suas tacadas com ela estava sempre aumentando. Na verdade, ela chamava mais atenção do que Isaac, o que era dado por sua nova escolha de moda de roupas curtas e justas de couro e batom vermelho sedutor e uma revisão cosmética completa. Pelo menos a única coisa que eles fizeram, na opinião dele, foi ficarem bem longe dele e agirem como se não tivessem ideia de quem ele era, além de serem conhecidos básicos de estudantes. Fosse por uma ordem de Derek ou porque eles provavelmente não queriam estar em uma zona familiar com seu inimigo natural, quaisquer que fossem os motivos, Tristan os apoiava totalmente. Mas por outro lado, eles podem realmente não ter nada sério com que se preocupar, ele pensou. Qualquer um que tenha tido as informações e prestado atenção à natureza e à duração das mudanças chegará à conclusão óbvia de que eles são novos betas. Então talvez eles não sejam os únicos que Gerard esteja procurando. Os Argents cercaram a escola na noite do baile de inverno, um bom tempo antes da transformação de Isaac e Erika. Então eles obviamente têm boas razões para supor que há betas mais velhos na escola que estavam envolvidos em todo o fiasco de Kate. Como se tentar matar o mestre de Jackson, quem quer que seja esse idiota, já não fosse um prato cheio na minha lista. Você está olhando para Isaac e Erika já faz um tempo. Tem algo em mente sobre eles? Boyd perguntou enquanto separava algumas das verduras em seu almoço, já tendo percebido o olhar prolongado de Tristan na direção da nova dupla sensacional. Malia olhou na direção em que Tristan estava olhando e deu de ombros com indiferença, sabendo que provavelmente poderia adivinhar o que estava se passando na cabeça dele. Não, não é nada. Tristan respondeu distraidamente e voltou a se concentrar em seu prato.
Boyd, naturalmente curioso, assim como o resto do corpo estudantil, sobre as mudanças transformadoras da dupla de disciplinas, demonstrou sua curiosidade. Você tem alguma ideia do que pode ter acontecido com eles? Ele perguntou. É definitivamente algo inovador do que simplesmente mudar sua rotina de cuidados com a pele. E como eu saberia? Talvez eles tenham pegado alguns livros taoístas e começado a praticar autoaperfeiçoamento. Ouvi dizer que eles têm boas práticas de meditação e autoestima. Tristan falou enquanto dava uma olhada rápida na direção deles. Boyd gemeu após ouvir a resposta de Tristan. Eu realmente não consigo dizer se você está sendo sarcástico ou realmente falando sério. Ele estava prestes a desistir, mas ao ver a aparência de Erika e pensar que não havia como Tristan se interessar por Isaac, ele chegou à sua própria conclusão e sua boca automaticamente fluiu com os pensamentos em sua cabeça. Você está dando uma olhada em Erika? A mesa, que estava ocupada apenas pelo som sistemático de talheres batendo nos pratos, desapareceu imediatamente quando as duas mulheres silenciosas largaram os talheres e olharam entre Boyd e Tristan. Não conseguiu pensar em mais nada para dizer em Boyd. Foi o que seu rosto disse quando ele olhou para seu primeiro amigo homem. Por estar muito imerso no que sua mente estava tramando, Boyd não percebeu o olhar que estava recebendo e continuou imperturbável. Quer dizer, eu entendo porque todo mundo está de repente viajando por ela. Ele disse enquanto olhava para a garota que atualmente tinha um pequeno sorriso no rosto enquanto comia uma maçã, de alguma forma pintando uma imagem sedutora com ações muito simples. Só a história de uma garota comum e impopular que se tornou uma megera do ensino médio está fadada a atrair os egos dos caras como ímãs, já que todo mundo de repente tem esse impulso de reivindicar rapidamente esse ouro polido. Quanto mais ele falava, mais a intensidade dos olhares diminuía, mas isso não inspirava em Tristan nenhum sentimento de segurança para seu amigo. Calha sua maldita boca, Boyd. Já é ruim você indiretamente ter falado sobre mim, então por que está se colocando em uma mira tão maliciosa? Convenientemente alheio, Boyd ainda deu suas opiniões astutas. Ela definitivamente está lá em cima com Lydia na categoria de gostosura, mas acho que ela tem a sua batida em picante. Não sei, mas sinto que ela realmente tem aquele ar perigoso ao redor dela. Os caras também curtem garotas misteriosas, sabia? Tristan apenas comeu sua comida sem ser perturbado, enquanto também ouvia o que Boyd estava dizendo. Independentemente de seus sentimentos pessoais, ele tinha que dizer que Boyd estava chocantemente certo em suas observações. E como tudo isso faz você pensar que estou dando uma olhada nela? Tristan não conseguiu deixar de expressar sua curiosidade. Além de eu achar que ela preenche muitos requisitos para qualquer cara, quero dizer, além de sair com Isaac, ninguém disse nada sobre ela estar com outro cara. Acho que você poderia ficar com ela se quisesse, não há muitas garotas como ela em BA com Hills High. Ele voltou para sua comida com a mesma atitude afável, ignorando os olhares que estava recebendo, infelizmente. É esse o tipo de garota que você gosta, Tristan? Allison, que ficou em silêncio a maior parte do tempo, finalmente falou. Boyd levantou a cabeça e esperou alguns segundos antes que as consequências de suas palavras finalmente fizessem sentido. Ele queria falar em uma defesa fracamente construída, mas os três olhares entediados, mas de alguma forma ameaçadores, que eles lhe deram o fizeram costurar os lábios. Sem parecer perturbado pela pergunta, mesmo sabendo que Malia estava interessada em sua resposta tanto quanto Allison, ele lançou um breve olhar avaliador para Erika antes de voltar a se concentrar em sua comida. Sem dúvida, ela se tornou realmente bonita, mas não é como se fosse só sobre ter um rosto bonito. Mesmo que possamos trabalhar na compatibilidade, não acho que haja qualquer instância de eu abordá-la para algo substancial, muito menos um relacionamento. Essa também não é uma resposta definitiva para a questão de se ela é seu tipo. Allison pressionou, implacável. Tristan suspirou irritado, explicitamente direcionado a todos na mesa e aos que estavam ouvindo, então ele apenas se esforçou um pouco para deixar seu ponto claro. Com base na aparência? Sim, definitivamente. Ela é o tipo de muitos caras. Quanto a se eu me vejo começando um relacionamento com ela de alguma forma, isso é praticamente impossível por algumas poucas razões. Uma delas é que ela não é Malia. Simples, absurdo e verdadeiro. Ele olhou para os três, notando todas as suas expressões, ignorando completamente o olhar azedo de Boyd. Não surpreso com Malia irradiando abertamente a presunção que estava sentindo, e Allison pareceu um pouco abatida, mas esperando que ele terminasse de falar. Quanto à outra é porque eu não me importo com ela, em qualquer definição significativa da palavra. Quero dizer, é um acéfalo honesto que pelo menos qualquer mínimo de afeição, mesmo o menor pedaço, é o catalisador mais necessário para qualquer relacionamento começar, seja bom ou ruim. Sem mencionar Boyd, que parecia ter comido uma enguia viva, ele também se sentia desconfortável falando de uma forma que não era característica dele. Esse tipo de conversa era o que ele teria com Malia no conforto do quarto deles. E fica lá, decidindo encerrar por aí, pois sentiu que havia sido o mais claro e conciso possível universalmente, ele acrescentou uma observação final. Na verdade, é bem simples e se aplica a todos os outros. Para eu estar em outro relacionamento, a garota tem que fazer com que eu me importe com ela o suficiente para inconscientemente considerar isso e então me mostrar ou me fazer sentir que ela é melhor do que Malia em todos os sentidos. Isso é, você parece um cara completamente derrotado, sem ofensa. Tristan riu da maneira como Boyd expressou suas palavras.
Ele poderia ter soado assim para qualquer um que tivesse ouvido suas palavras, mas isso foi quando alguém tentou interpretá-las de uma forma excessivamente complicada. Ele gosta de Malia? Um fato indiscutível. Ele já conheceu uma garota por quem ele se sentiu sexualmente e romanticamente atraído mais do que Malia. Não. Se chegasse o dia em que ele conhecesse uma garota de quem gostasse e essa garota significasse tanto para ele a ponto de minar completamente todas as emoções que ele tinha e os anos que passou junto com Malia, ele duvidava que tomaria qualquer outra decisão além de se apaixonar por ela. Elias disse uma vez a eles, os filhotes mais novos da matilha, que se apaixonar era um dos sentimentos mais desamparados que alguém pode experimentar. Você só precisa aceitar isso por tudo que é. Tanto as alegrias da unidade quanto as dores de partir o coração da separação. Ele podia lutar contra muitas coisas, humanos e criaturas sobrenaturais, mas não havia nada que ele pudesse fazer diante de uma inevitabilidade e ele estava bem com isso. Por que lutar contra o que você não tem poder? Só um idiota convencido faria isso. Tudo isso se baseava na suposição de que ele encontraria outra garota que amasse mais do que Malia. Quanto a ser factual, se perguntado se havia alguma chance, não importa quão pequena, de que ele amara a outra pessoa mais do que Malia, então sua resposta seria um simples: não. Isso era uma inevitabilidade por si só. Ninguém disse mais uma palavra e apenas passaram pela comida. Enquanto estava a algumas mesas de distância, Erika tinha uma carranca irritada no rosto depois de ouvir tudo o que foi dito. Capítulo 76. Depois de todo aquele circo de interrogatório no refeitório, Tristan e os outros jogadores de lacrosse foram lembrados de um jogo que estava por vir, o que fez com que o treinador os colocasse completamente no espremedor. O vampiro residente foi um dos poucos que não reclamou, pois isso o ajudou a queimar mais de seu excesso de energia do que em um dia normal. Quanto a Jackson e o Kanima, bem, Derek e sua matilha estavam de olho nele sem que o presunçoso co-capitão de lacrosse soubesse de nada. Até agora, as mortes foram bem baixas, o que fez Derek e Isaac acreditarem que os assassinatos podem ser sistemáticos. Caso contrário, não haveria como voltar para matar a mesma pessoa depois de ter escapado de suas mãos uma vez. Honestamente, ele não tinha ideia de como atrair o mestre do Kanima, e foi por isso que ele o deixou para a matilha que queria matá-lo. Foi preciso convencer Derek a não matar Jackson imediatamente, já que o que eles queriam era o mestre, sem mencionar que eles teriam que pegá-lo primeiro para matá-lo. E ele já passou por um grande desafio para o bando de Derek não uma, mas duas vezes. Não é como se suas escolhas em relação ao Kanima fossem tão extensas. Se o Kanima e seu mestre forem difíceis de capturar, eles simplesmente escolherão a primeira opção e matarão Jackson enquanto ele ainda é humano. Então, enquanto todos colocavam a vida de Jackson em liberdade condicional, ele permaneceu alegremente inconsciente do seu tempo passando. Verdadeiramente ignorância é uma bênção. Chegou a noite do jogo e, como de costume, todos os presentes estavam animados, pois eram as semifinais da primeira temporada de torneios do ano. Tristan pareceu se divertir ao ver o treinador mais animado, pois acreditava que não havia nada que pudesse parar a escalação imaculada dos BA com Rio Ciclones este ano. Eles tinham Tristan, MC Cole e Vitemore, jogadores profissionais do ensino médio que dominam a arte de furar a defesa inimiga com facilidade. Sem mencionar os outros jogadores em quem ele podia confiar para segurar o forte caso ocorresse algum contratempo. Danny Boyd, Larry que estava mostrando um talento surpreendente, e talvez até Stilinski. Quando vocês pisam naquele campo, a única coisa que eu quero ouvir além dos aplausos benignos são os gemidos de dor dos nossos inimigos enquanto esmagamos quaisquer tacos e calças ridículas que eles levantam. Como defesa, o treinador se dirigiu ao time que parecia todo animado apesar de suas palavras questionáveis. Bem, ele é o treinador. Quebre-os. Destrua-os. Pise neles com tanta força que nem mesmo seus apoiadores saberão quando começarem a gritar nossos nomes. Simon em mim. Agora vá lá e dê a ele seus últimos ritos funerários. Ô Olhói. Você tem que admitir que ele realmente tem um jeito com seus jogadores. Ou talvez seja uma coisa de treinador em geral. Tristan murmurou enquanto corria para sua posição inicial. Assobiar. O jogo começou sem muito suspense e o moral dos dois times se chocou assim que a bola foi tocada e o inferno se instalou para os jogadores. Mas para aqueles nas arquibancadas? Entretenimento de primeira. Roube essa bola do mesmo jeito que você roubou o carinho dos seus pais dos seus irmãos mais velhos. Sem perder um segundo sequer, os dois treinadores do time começaram a gritar palavras censuradas de forma inteligente para seus jogadores, dando início à primeira parte do jogo, enfraquecendo o moral do oponente. Com dois sobrenaturais, Tristan e Scott, e um excelente jogador de lacrosse em Jackson. Os três marcaram gols no início para colocar o time o mais à frente possível enquanto todos ainda estavam cheios de energia. Quem diabos é esse cara? Alguém do time de Tristan exclamou depois de ser impiedosamente derrubado no chão quando ele tentou marcar um gol. Conte-me sobre isso. Jackson disse com uma carranca enquanto olhava para o jogador. Ed Abramovitz. Eles o chamam de a abominação, e eu posso ver o porquê. Sério, o cara parece um cara crescido e musculoso. Até Tristan franziu a testa ao ver como o jogador de quem eles estavam falando se aglomerava entre os jogadores como se fossem tijolos de papel. Como esse era um esporte humano. Era óbvio que todos os sobrenaturais do time estavam sendo extremamente cautelosos e segurando suas forças para não quebrarem os ossos do oponente por engano, ou até mesmo matá-lo. Era uma possibilidade muito sombria.
Ele se conteve muito, assim como Scott, então ele habilmente usou seus sentidos para desviar do jogador enorme e evitar uma colisão frontal, fazendo as pessoas se perguntarem como ele derrubou um cara tão grande. Você tem alguma ideia de como se livrar daquele cara? Ele viu um Steele sem fôlego ao lado dele respirando pesadamente. Os outros jogadores que estavam por perto escutaram caso alguém tivesse uma solução. Eles não podiam deixar o ataque para algumas pessoas selecionadas, afinal, pois isso era falta de esportividade. Duas pessoas podem fazer um passe de toque leve, e se ele se mover para defender, elas vão bater nele. Pode não derrotá-lo com o primeiro golpe, mas ele definitivamente será cauteloso e diminuirá sua falsa bravata. Tristan sugeriu e todos ficaram em silêncio por alguns segundos antes de reagir. Simon Moomin, traz essa bunda aqui, garoto. Todos deram um grito animado e tomaram seus lugares para a próxima passagem, cada um pronto para colocar em prática o plano para derrubar o gigante adolescente. Nas arquibancadas do estádio, Malia sentou-se com Lori e Jean, que foram assistir ao jogo de Tristan, a uma boa distância de onde Alison estava sentada sem jeito com seu avô. Malia não precisava do aviso de Satomi ou de ninguém, para falar a verdade, depois de ver como Alison agia na frente do homem, nervosa, medrosa e às vezes com extrema cautela. Para alguém treinada como caçadora, a herdeira na verdade, mostrar tais reações ao seu próprio avô, definitivamente um sinal de alerta. Oh, isso deve doer um pouco. Jean disse ao ver um jogador fazer um 480 no ar antes de cair no chão. Bem, essa é a única parte agradável do jogo. Malia riu, saboreando o entretenimento ao vivo que acontecia na sua frente. Jean bufou com as palavras de Malia. Claro, só um animal como você chamaria isso de agradável ponto. Ele desviou da cotovelada que Malia lhe deu sem nem olhar, já acostumado com a maioria das respostas dela a certos tipos de comentários. Esse é o Gerard? Vocês certamente estão em uma situação pior tendo alguém como ele como diretor. Lori comentou depois de roubar um olhar imperceptível para Gerard. Malia se virou para a menina mais nova e perguntou, você o conhece? Mas Lori balançou a cabeça e abanou a mão em sinal de desdém. Só conversa fiada. Depois que Satomi adotou a mim e a Brett, isso foi alguns anos antes do Fogo Ali, os Unters eram meio proeminentes naquela época e costumávamos ouvir muitas coisas sobre a família Hunting das colinas. Lori narrou algumas coisas que ela sabia e ouviu de volta, que eram principalmente histórias e rumores espalhados pela comunidade sobrenatural de Beacon Hills. Até Jean assentiu para as palavras dela enquanto ele também ouvia essas coisas. Havia uma história sobre Gerard Argenter Genge expulsando uma comunidade sobrenatural inteira de uma cidade em Dakota. O velho vovô é como bicho-papão para os jovens lobisomens. Lori terminou com uma risada enquanto observava Tristan passar por dois jogadores defensores, fazendo-os bater um no outro, antes de marcar outro gol para o time da casa. Malia não descartou as palavras de Lori pela simples razão de que sabia que os rumores não começam do nada, mesmo que não seja tão ultrajante quanto expulsar uma comunidade sobrenatural inteira de sua casa. Ela não duvidou nem por um segundo que o homem devia ter feito algumas coisas notáveis para se tornar tão famoso. Afinal, os rumores não começam com os ventos. Outra coisa é que os Argents não estavam se movimentando muito ultimamente. Ela era uma criatura sobrenatural que vivia caçando e matando suas presas sempre que possível. Então ela reconhecia facilmente quando alguém estava afiando suas presas antes de uma caçada rápida. Não haveria grande alarde neste ou uma batalha prolongada. Eles tentarão eliminar suas presas assim que qualquer janela se abrir. Droga, vocês são muito bons. Lori exclamou ao ver a diferença no placar. Esse idiota deveria estar fazendo algo tão imprudente? A exclamação de Lori fez com que a atenção de Malia e Jean se voltasse para o campo, onde duas jogadoras adversárias estavam caídas no chão, visivelmente gemendo e grunhindo de dor, mas não foi isso que causou a reação de choque de Lori. A causa disso não foi outra senão o sujeito que estava liberando um ar selvagem que eles facilmente reconheceram como de um lobisomem no limite. Isaac Larry estava prestes a perder a razão. Capítulo 77. Tudo começou quando a ideia de Tristan começou a dar certo, na verdade bem demais. E o grande e musculoso tanque do outro time começou a ficar irritado depois que o quarto gol foi marcado, com uma estratégia que mais tarde se transformou em um modo totalmente irritado depois que o sétimo gol foi marcado, e não por nenhum dos jogadores mais notáveis de Beacon Hills. Começou com algumas pancadas leves que incomodavam, beirando as jogadas sujas, mas como não era nada exagerado ou realmente extremo, ninguém disse nada, pois um certo nível de agressão fazia parte do jogo. Ao ver a diferença de pontuação cada vez maior e os gritos de raiva de seus próprios companheiros de equipe, ele explodiu e começou a bater em todos os jogadores que chegavam. E um deles era Isaac. Para encurtar a história, outro episódio de MC Call se repetiu em Isaac depois de ele ser alvo pela segunda vez de um empurrão violento e, como lobisomem recém-transformado que ele era, seu limite de tolerância era muito baixo. Isaac ignorou o aviso de Scott e fez uma jogada de gol com a vingança em mente e, como esperado, The Abomination. Ed Abramovitz mirou em outra queda brutal apenas para seu mundo ser abalado após ser atropelado por um garoto com metade do seu tamanho. Seu mundo girou por alguns segundos antes de ele cair diretamente no chão com um baque preocupante. Tristan apenas observou e balançou a cabeça sem saber por que um alfa permitiria que seu beta, com menos de um mês de idade, jogasse um jogo muito agressivo. Um grande jogo, nada menos. Alguém chame um médico ou algo assim.
Acho que ele quebrou alguma coisa, gritou o treinador enquanto tentava avaliar a natureza da lesão. Abram caminho, com licença. Sou enfermeira. Uma mulher abriu caminho pela multidão. Abram caminho. Me deem um pouco de espaço. Tristan voltou para o banco e ficou sentado enquanto os outros observavam o jogador machucado ser enfaixado e levado embora. Ele apenas observou Gerard interpretar perfeitamente o diretor preocupado e tentar acalmar as mentes da equipe preocupada e dos simpatizantes. A razão pela qual ele considerou o ato de Gerard perfeitamente interpretado foi o ar de indiferença ao redor dele que não combinava com as palavras apaziguadoras que saíam de sua boca. Alguém pode não perceber, mas Tristan não, pois a maneira como ele lia as emoções era diferente da dos outros. Embora os lobisomens pudessem captar emoções e outras coisas relacionadas, era preciso concentrá-las até certo ponto para que pudessem captar. Também funcionava em conjunto com a leitura de pulso e a percepção dos feromônios emitidos. Para Tristan, no entanto, o que ele sentiu foi o estado do sangue. Você pode falsificar seu pulso e forçar-se a uma falsa emoção, mas não pode enganar seu próprio sangue. É sua assinatura biológica. Ele fez sinal para Malia, Lori e Jean permanecerem onde estavam. Se antes ele podia dizer que havia uma chance de Isaac e Erika serem ignorados como apenas adolescentes brilhantes, ou que a puberdade chegasse tarde, a atitude de Isaac agora acabou de destruir aquele veleiro. Ele não só estava ileso e perfeitamente bem como fugiu assim que recuperou o controle. Ele se virou para ver se eles iriam retomar o jogo que, na sua opinião, já estava ganho, mas foi chamado pelo treinador. Reis, você viu Jackson? Ele pediu um tempo e eu queria que ele acompanhasse a senhora MC Cole até a enfermaria. Não tenho ideia de para onde ele fugiu, treinador. Ele não conseguia nem dizer que não esperava um desenvolvimento como esse. Me dê a chave, treinador. Já temos o jogo na bolsa, então vou escoltar a enfermeira até a enfermaria antes que a ambulância chegue. O treinador não conseguiu contestar a lógica sólida de Tristan, então ele lhe deu as chaves sem questionar, mas não sem antes dizer algumas palavras coloridas, para elogiar a demonstração de incompetência de Jackson. Depois de escoltar a mulher alegre e despreocupada que era a mãe de Scott até a enfermaria com Ed ferido nas costas, ele primeiro se certificou de que Melissa não precisaria de sua ajuda antes de puxar o cartão do banheiro que nunca parece envelhecer. Volta em breve. Não se preocupe, vá com calma. Você merece depois daquela esplêndida jogabilidade. Melissa disse enquanto acenava para ele ir cuidar do que ele queria fazer, o que ela tinha 100% de certeza de que não era uma pausa para ir ao banheiro. Ela sabia como os adolescentes pensam. Tristan não perdeu tempo e imediatamente expandiu seus sentidos, que eram basicamente um sonar baseado em sangue, e não conseguiu evitar amaldiçoar mais uma vez os adolescentes e sua libido desenfreada. Tentar identificá-los pelo nível de calor se mostrou inútil devido ao número de adolescentes fazendo exercícios extenuantes em diferentes salas de aula. Vendo que o calor não funcionaria, ele o virou e tentou sentir a sensação fria e deslizante do sangue do Kanima. Peguei você. Isaac estava fugindo de um Jackson transformado e ele podia sentir duas outras pessoas rapidamente indo em direção a Isaac. Acho que o esquadrão todo já está aqui. Ele diminuiu a velocidade e tentou se concentrar em outra coisa, tentar descobrir se conseguiria pegar algo que parecesse remotamente semelhante ao Kanima. Seu mestre estava no jogo, mas isso ainda não ajudou a restringir a escolha. É como encontrar um cara que não tem a mínima ideia de como ele é em meio a milhares de pessoas. Tentando, mas falhando em produzir qualquer tipo de resultado positivo, ele deixou isso de lado e foi em direção aonde o Kanima estava tendo um 1v3, um 1v2 contra Derek e Isaac. Como eles estavam em outra parte da escola, ele não precisava se preocupar com alguém descobrindo-os por engano. Ele se empoleirou no topo de uma saliência e observou o Kanima facilmente se defender contra Derek e Isaac. A causa principal era porque nenhum deles era tão rápido e ágil quanto o Kanima. Até mesmo sua força era maior do que a de um lobisomem normal ou de um alfa. Ele observou o lagarto finalmente pegar Isaac e fazê-lo sair da luta, e foi então que ele decidiu intervir. Caindo livremente da saliência, ele fixou os olhos na parte de trás do Kanima, mas parecia que a intuição do Kanima entrou em ação quando ele saltou para longe de sua posição anterior e escalou a parede mais próxima. Achei que você não fosse ajudar. Derek disse e então bufou ao ver o lagarto gigante rosnar para os dois da parede em que estava empoleirado. Eu realmente quero matar essa coisa e acabar logo com isso. Ele reclamou. Tristan não respondeu às palavras de Derek, mas manteve os olhos imóveis na forma do Kanima. Você ainda está planejando lutar contra ele ou recuar? Você está fazendo parecer que eu não deveria pensar em lutar contra isso. Derek pronunciou essas palavras com desagrado claro como o dia em sua voz e seu rosto estava carrancudo como Tristan conhecia. Ele assentiu facilmente para as palavras de Derek e claramente anunciou suas próximas palavras. Se eu não estivesse aqui, você teria se juntado àqueles dois no chão, paralisado e à mercê dele. Uma maneira bem idiota de sair, se você me perguntar. Mas Derek não estava disposto a aceitar suas palavras e perguntou provocativamente. E, você acha que é o único que pode enfrentá-lo? Infelizmente para ele, tais provocações não tiveram absolutamente nenhum efeito em Tristan. Ele respondeu a Derek com o mesmo tom calmo com o qual era conhecido por falar. Minha velocidade me dá uma vantagem igual, então é isso. Ele também fica mais forte quanto mais ele executa a vingança. Você acha que eu não sei disso? Por que você acha que eu quero matar o idiota do Jackson em primeiro lugar? Derek meio que gritou.
Ele se lembrava um pouco das características da criatura conhecida como Kanima, tendo lido sobre ela em sua infância. Por que ele estava deixando Jackson vivo de novo? Talvez o fato de que ele queria tentar provar seu sangue por uma vez ou talvez também o fato de que eles perderão o mestre secreto. A razão pela qual ele estava se incomodando com os Kanima era a maneira como Satomi os havia criado. Deixar a grama crescer descontroladamente no seu quintal certamente atrairá cobras. Era também por isso que Derek estava preocupado com isso. Este era o território deles e nenhum sobrenatural tinha o direito de causar caos injustificado. O Kanima começou a subir lentamente para trás, escolhendo a opção de recuar, já que tanto ele quanto seu mestre se lembravam vividamente da perda que sofreram nas mãos de Tristan nas 2 vezes em que lutaram com ele. Vendo o Kanima sumir, Tristan se virou para Derek e disse o que estava pensando. Se você quer matar Jackson, então vá em frente. Esta parte de Beacon Hills pode ser considerada seu território, então faça o que achar melhor. Tristan falou enquanto coçava a parte de trás da cabeça. Ah, e acho que Gerard está de olho em Isaac depois da façanha que ele fez durante o jogo. Isaac, que estava lentamente recuperando suas funções motoras, congelou ao ouvir isso, algo que chamou toda a atenção de Derek. O que você vai fazer agora, Tristan? Derek gritou para Tristan, que já havia caminhado uma boa distância. O sugador de sangue fez um gesto de não sei, enquanto continuava a andar. Acabamos de ganhar nossas semifinais, então talvez comemorar como os outros. Isso ou ir para casa mais cedo e descobrir o que fazer depois que eu acordar. Justo. Derek olhou para seus 2 betas e reprimiu o suspiro rastejante, subindo sorrateiramente a escada até sua garganta e foi ajudá-los a subir antes de levá-los de volta para seu esconderijo. Capítulo 78. Ele já estava farto de tudo o que acontecia ao seu redor, tão rapidamente que parecia que tudo estava se movendo enquanto tudo estava estagnado. E então aconteceu o que ele mais temia. Ó, o que você disse? Jackson é o Kanima, e nós vamos matá-lo, e você vai nos ajudar. Ele pareceu horrorizado ao ouvir Derek repetir as palavras que ele pensou ter ouvido errado. Por quê? Ele acabou gritando, o que fez os olhos de Derek se estreitarem, assim como os de Isaac e Erika. Mas ele estava muito focado nas palavras de Derek para perceber rapidamente. Ele já matou 4 pessoas, Scott. Ele só vai continuar ficando mais forte quanto mais ele matar e sem mencionar o fato de que ele matou um Hunter outro dia. Ele está sendo controlado por alguém para executar uma vingança sangrenta. Derek explicou pacientemente a Scott na esperança de fazê-lo entender onde eles estavam, mas ele ignorou um fato simples. Ao contrário de Erika e Isaac, cujas mentes podiam ser facilmente distorcidas e afetadas pela mordida, além do fato de serem adolescentes amargos, Scott, por outro lado, era uma criança muito protegida e com uma moral inabalável. Temos que pará-lo agora antes que suas mortes saiam do controle. Fazer isso também atrairá quem o está controlando. Ele acrescentou. Scott olhou para Derek, depois para Isaac e Erika, e o que sentiu neles foi completa apatia quando se tratava de matar um adolescente como eles. Não posso, ele disse, olhando Derek nos olhos. O que? Eu disse que não posso. Não vou ajudar você a matar Jackson. Derek gemeu diante da teimosia de Scott. Ele não é uma vítima inocente, Scott. Ele matou pessoas. Não por escolha, você mesmo disse que ele foi controlado. Ele rebateu. Derek suspirou, sabendo que não conseguiria mudar a mente de Scott do jeito que estava. Que beta irritante. Acho que na morte você ainda encontra maneiras de me irritar, Peter. Então o que você vai fazer? É óbvio, não é? Scott disse e soltou um rosnado baixo, mostrando que ele já havia mudado para sua forma de lobisomem. Eu vou impedir você de matá-lo. Derek levantou a mão para parar Isaac e Erika que já estavam mostrando suas presas e olharam para Scott com um sorriso divertido e perguntaram. Tem certeza de que quer ficar contra mim, Scott? Scott não vacilou nem mesmo quando suas peles se arrepiaram, alertando-o agudamente sobre o perigo de sua resposta. Sim, eu sou. Bem, então isso é uma pena. Derek murmurou enquanto o sorriso deixava seu rosto e seus olhos se iluminavam em vermelho escarlate. Uma pena mesmo. Antes que Scott pudesse fazer qualquer tipo de movimento, seus olhos giraram em um feitiço de tontura e a dor assaltou seus lados. Seus olhos ganharam equilíbrio e então confusão quando ele se viu no chão. Você sabe qual é o outro motivo pelo qual os betas gostam de estar em matilha e seguem um alfa? Scott engasgou quando Derek o levantou pelo pescoço e o olhou fixamente nos olhos. É porque a matilha lhes dá direção, um senso de propósito, por assim dizer, que aumenta o vínculo deles com a matilha, fortalecendo-os ainda mais. Scott engasgou quando Derek deu uma joelhada em seu estômago, o que fez com que ele sentisse uma dor ardente e lancinante no peito, apenas para olhar para baixo e ver cortes de garras ensanguentadas em seu peito. Arguem! A dor era tanta que fez seu raciocínio falhar e a única coisa que restou em sua mente foi matar Derek. Sem se importar com o estado mental de Scott, Derek continuou falando. É exatamente isso que lhe falta, Scott. É algo que Erika e Isaac têm, o que significa que levará apenas um tempo até que eles se tornem mais fortes do que você. Decida-se, Scott. Você quer se tornar meu beta, ou prefere ser um ômega? O que ele recebeu como resposta foi o rugido de um lobisomem berserk que arrancou uma risada dele. Você é bem indisciplinado, não é? Scott correu até ele, mas Derek desviou vagarosamente do que percebeu como uma tentativa fraca de mutilá-lo, enquanto Erika e Isaac olhavam com apreensão.
pois até eles conseguiam sentir cautela só de olhar para a ferocidade de Scott, um sinal claro do perigo que o Beta representava caso lutassem contra ele. Então eles olharam para Derek, que estava se esquivando e transformando o corpo de Scott em um trapo ensanguentado, sem nenhuma transformação, exceto seus olhos vermelhos e garras, com uma expressão de tédio assustador. Scott caiu de joelhos e sua transformação se desfez. Seu rosto estava pálido com a quantidade de sangue que havia perdido e a fraqueza que veio com ser ferido por um alfa. Você não sobreviverá muito tempo com uma determinação tão fraca, Scott. Derek disse, sua voz mostrando um apelo por compreensão. Você não é mais humano, Scott, infelizmente não é. Essas foram as últimas palavras que Scott se lembra de ter ouvido antes de desmaiar de fadiga. Ponto de vista de Tristan Reis. E isso encerra a Batalha de Gettysburg. Suspirei depois de finalmente conseguir terminar a tarefa de história do dia anterior sobre uma redação sobre uma das guerras travadas no país. Eu até pulei o treino de hoje só para poder terminar a tarefa. O avô de Allison não queria correr riscos e fazer parte do time de lacrosse não poderia ser usado como margem de manobra para reprovar em alguns cursos. O treinador até ameaçou me deixar no banco nas próximas partidas se eu não melhorasse minhas notas. Eu estava prestes a encerrar o dia quando alguém derrapou e parou na minha frente, enviando uma quantidade nada saudável de sinais de pânico que poderiam desencadear um ataque de pânico. Tristan, eu finalmente encontrei você. Ele disse entre respirações ásperas. Qualquer um poderia dizer por sua aparência suada e respirações pesadas que ele estava completamente abalado. Posso ajudar você com alguma coisa, Stilinski? Ele assentiu e apontou em uma direção antes de conseguir suspirar o que queria dizer. Scott, ele precisa de ajuda. Acho que ele está morrendo. Franzi a testa diante disso, minha mente já passando pelo que até eu consideraria os piores cenários. Eu podia dizer que Stilinski não estava mentindo. Com a maneira como ele parecia e a maneira como suas emoções se inflamavam como a paleta de um pintor, ele teria mais sorte em formar uma frase coerente do que deitado em tal estado. O que aconteceu com ele? Fiquei de pé e perguntei a ele. Eu ajudar MC Cole a sair de qualquer leito de morte em que ele esteja vai depender do que realmente o colocou ali. De Derek. Ele lutou contra Derek. Agora, essa é uma reviravolta interessante. Derek finalmente perdeu o controle e colocou seu próprio Beta às portas da morte? Não é de surpreender que MC Cole estivesse ausente da escola, então Stilinski me levou para sua casa depois que me certifiquei de que ninguém estava me observando da escola. Ou seja, Gerard. No momento em que entrei pela porta, senti uma pequena picada na pele e uma fungada no ar me disse que a casa estava coberta de cinzas de montanha. Inteligente. Eu já conseguia sentir o cheiro da carne podre e do desamparo de uma presa mancando, lutando para escapar de um predador à espreita. As pessoas podem, por favor, aprender a acabar com suas mortes. Murmurei enquanto seguia Stilinski até o quarto de MC Cole. Lá na cama estava o garoto suado e enfaixado lutando para respirar. Por favor, você sabe o que está acontecendo com ele? Ele está assim desde manhã e seus ferimentos não estão cicatrizando. Inclinei-me mais para perto e cortei um pedaço das bandagens com o movimento das minhas garras e examinei atentamente o ferimento. Bem, a merda. Oh merda. Oh merda. Stilinski veio para o meu lado e olhou para os ferimentos antes de fazer uma careta. É um bom, oh merda, ou um ruim, oh merda. Olhei para ele com uma expressão meio confusa e um pouco divertida. Quando foi que oh merda, já foi uma coisa boa? Oh merda. Ele disse quando a compreensão surgiu. Mas tem que haver algo que você possa fazer, certo? Por favor. Ele implorou, mas olhando para os ferimentos, embora houvesse algo que eu pudesse fazer, eu não faria, pois não tinha interesse em tomar a dor dele como minha. O problema não são os ferimentos, mas o próprio Scott. Não entendo. O que você quer dizer com isso? Ele está impedindo a cura por causa de um desequilíbrio emocional. Um efeito psicológico para fisiológico? Ele perguntou e eu assenti. Das emoções que estou sentindo dele, é principalmente culpa, falta de confiança, autocensura e, por último, uma boa dose de desespero. Então olhei para MC Cole que estava tentando me ouvir. O que está matando você é um eu de identidade, mais especificamente uma identidade sobrenatural. Seu lado sobrenatural não tem nada a que se agarrar ou impulsioná-lo para frente. É isso que está matando você. Seus olhos escureceram e foi então que finalmente entendi o que deve tê-lo deixado naquele estado. Todos os lobisomens devem matar? É obrigatório que nos tornemos assassinos? Não, não é. Eu disse, e então continuei antes que sua esperança pudesse aumentar. É só que aqueles que estão preparados para matar são os que vivem mais. Não cometa o erro de pensar no mundo sobrenatural como o mesmo que o mundo humano. É a sobrevivência literária do mais apto para nós. Nossa lei segue a regra da selva. Ele soltou uma risada autodepreciativa quando ouviu o que eu disse. Em outras palavras, terei que matar. Balancei a cabeça para ele. Não necessariamente. Você só precisa ser forte o suficiente para fazer a escolha de matar ou não quando confrontado com alguém que quer te matar. Ele ficou em silêncio enquanto digeria minhas palavras, mas eu não tinha terminado. Lembre-se de que não há ninguém para exigir justiça por qualquer mal feito a você. Nenhum juiz, apenas um carrasco se você não for forte o suficiente. O que aconteceu com Derek é um ótimo exemplo, então quando você fizer sua escolha, lembre-se de que não é só para você, mas para aqueles ao seu redor também. Suas feridas começarão a cicatrizar quando você consertar a bagunça em sua mente. Tashi Delek, boa sorte, Scott MC Cole. Com isso deixei que ambos repensassem suas escolhas de vida.
Capítulo 79. Malia caminhou até Boyd, que estava encostado em seu armário, e o olhou pensativa antes de jogar fora tudo o que tinha pensado para o lado. Depois, seguiu a linha de visão de Boyd e encontrou Erika rindo coquete, cercada por 3 garotos que ela tinha em volta dos dedos sem que nenhum dos perdedores soubesse. É disso que você gosta? Ela perguntou só para ter certeza. Mais ou menos. Boyd respondeu distraidamente, mas então se levantou ereto antes de se virar para encontrar Malia com um sorriso honesto no rosto. Você podia ter me avisado que estava atrás de mim o tempo todo, sabia? E interromper você olhando boquiaberta para sua paixão? Claro que não. Ela não estava sendo mal ou sarcástica. Esses eram seus pensamentos honestos. Você vai dar o seu tiro? Ela perguntou, referindo-se a Erika. Provavelmente não. Eu sei quando minha vontade vai acabar e não vou passar por isso. Ele disse e então começou a escolher alguns livros para as próximas aulas. Você realmente não acha que eu terei uma chance com ela, acha? Malia deu de ombros. Você pode ou não, quem sabe? De qualquer forma, vejo você mais tarde. Ela disse e o deixou lá antes que ele suspirasse e continuasse com seu dia. Malia estava de bom humor hoje porque os resultados de algumas de suas avaliações chegaram e ela estava feliz porque todo o seu trabalho duro nos estudos finalmente valeu a pena. Das 4 disciplinas que revelaram as notas dos alunos, ela tirou B, 2 CS e 1 D. Foi muito diferente dos inúmeros DS e constantes ES que ela tirou escolhendo apenas FS. Ela ainda não tinha visto as notas de Tristan, mas tinha certeza de que eram melhores ou iguais às dela, já que era ele quem mais a arrastava para estudar. Ela ainda estava pensando quando alguém bateu nela e tentou ir embora depois de alguns gritos de desculpas. Ao ver quem colidiu com ela, ela franziu a testa e usou um dos livros em suas mãos para atirar neles. Ai! O inferno, Malia? Alison, que havia sido arrancada de seus pensamentos, olhou para a pessoa que jogou um livro em sua cabeça. Desculpe, eu não vi você aí. Ela se desculpou, sabendo porque sua melhor amiga tinha batido em sua cabeça, mesmo que doesse muito. Obviamente. O que deu em você ultimamente? Você tem se afastado bastante nos últimos dias. Malia disse, preocupação estampada em seu rosto. Alison pareceu chocada, repreendendo-se interiormente por esquecer de prestar atenção em sua aparência exterior, especialmente sabendo muito bem o quão observadores todos os seus amigos eram, até mesmo Boyd. É complicado. Problemas familiares. Entendi. Malia sentiu incompreensão. Considerando quem era a outra parte, era bem fácil dizer o que estava acontecendo com ela quando você levava em consideração sua família. Alison sorriu ironicamente para a observação astuta de Malia, mas infelizmente ela não conseguiu ficar ali por muito tempo. Você vai a algum lugar? Alison assentiu. Vou passar a tarde com meu avô. Ela se aplaudiu mentalmente por não se encolher ao dizer isso, nunca sabendo se deveria chamá-lo de avô ou diretor quando estava na escola. Ah, então sem problemas. Mas antes de ir, você viu a Tristris? Não o vejo desde manhã. Alison balançou a cabeça antes de seguir seu caminho. Infelizmente para Malia, a manhã não estava a seu favor, pois Lida Martin apareceu na sua frente segundos depois que Alison saiu. Exatamente quem eu queria ver. Ela levantou uma sobrancelha para as palavras de Lydia, mas ela não se importou ou não percebeu e continuou falando. Você viu o Tristan? Eu estava procurando por ele em todos os lugares. Por que você está procurando por Tristan? Lydia deu de ombros e declarou seu motivo. O quê? Eu só queria passar um tempo com ele. Você e Alison fazem isso o tempo todo. Por que eu não posso? Ela disse com uma cara séria, sem se importar com o quanto suas palavras poderiam ser mal interpretadas, o que Malia suspeitava que ela fazia de propósito. E eu não deveria perguntar por que você quer passar um tempo com Tristan? Era como se essa garota tivesse como único objetivo frustrá-la com suas palavras insanas. Não é como se você perguntasse a todos por que eles querem passar algum tempo com ele. Você está bem? Desta vez ela perguntou preocupada porque não era isso que ela esperava de Lydia. Por que não estaria? Só tomando alguns medicamentos, só isso. Ah! Malia finalmente entendeu por que a garota estava agindo fora do personagem e um pouco desequilibrada. Você tem certeza de que deveria estar na escola quando está tomando medicamentos tão pesados? Lydia pela primeira vez demonstrou genuína surpresa e também confusão. É preocupação que ouço na sua voz? Malia apenas olhou para ela como se perguntasse você é burra, o que fez Lydia concordar. Sim, essa era a Malia que ela conhecia. Só estou apontando o fato de que, com o quão embriagado você está, você pode ser facilmente influenciado e se fuder. Mas, novamente, talvez você não se importe muito com isso. Malia olhou para Lydia e notou como o vestido que ela usava era escandalosamente pequeno e apertado. Além dos sapatos, todas as peças de roupa que ela usava eram 2 tamanhos menores. O top tomara que caia cobria apenas seu peito generoso, terminando logo abaixo dele, enquanto a saia que ela usava, se é que podia ser chamada assim, ficava logo abaixo de sua bunda, apertando-a firmemente e colocando-a para fora. A única coisa que ela usava que era atenciosa era a jaqueta. Lydia franziu a testa para as palavras de Malia, ainda mais pelo olhar que Malia lhe deu e bufou alto para ela ouvir. Eu não sou uma prostituta de 2 bits. Malia não teve uma única mudança em sua expressão enquanto respondia em um tom uniforme que estava pingando sarcasmo. Você poderia ter me enganado. Você não disse nada sobre ser uma prostituta de 3 bits, sabia? Vendo que a conversa não estava levando a lugar nenhum, Lydia saiu pisando duro, mas não sem antes deixar suas últimas palavras.
Como se alguém se importasse com o que está acontecendo com Lydia Martin. Ela disse em voz baixa. E por que isso? Não é como se você tivesse mostrado outra Lydia Martin além da rainha vagabunda e cheia de si mesma. Malia retrucou, o que fez Lydia parar um pouco antes de continuar se afastando. Que diabos foi isso? Malia se perguntou. Olhando para Lydia indo embora, ela não conseguiu deixar de pensar em quão estúpida a garota realmente era. Por que esconder seu verdadeiro eu quando você está vivendo sua vida apenas para si mesma? A máscara personificada que Lydia colocava todos os dias era ainda mais grossa que seu rímel. Ela sabia que Lydia era inteligente, mas não conseguia entender por que ela decidiu ser assim. Além dos garotos olhando para ela a cada momento e da adoração do corpo estudantil, ela não conseguiu mais nada de valor. Esqueça. Algumas pessoas decidem ser estranhas só por ser. Ela não procurou mais por Tristan e apenas encontrou uma árvore, sentou-se sob a sombra e pegou seus livros para revisão. Não demorou muito para que ela sentisse um par de mãos envolvendo sua cintura antes de levantá-la por um segundo e colocá-la no colo. Estou procurando por você já faz algum tempo. Para onde você desapareceu? Ela perguntou sem tirar os olhos do livro. Eu só estava dando uma olhada em uma coisa. Tristan disse e cobriu os olhos enquanto ela descansava a cabeça em seu peito. Milímetro. Lydia estava procurando por você. Por quê? Como eu poderia saber? Talvez ela esteja sozinha, já que o ex-namorado não está lhe dando atenção e agora ela quer um novo e mais gostoso do time de lacrosse. Ela disse, divertida. Tristan beijou a cabeça dela e ela pressionou o corpo ainda mais contra o dele, o que fez com que Tristan apertasse ainda mais a cintura dela. Até a Alison está agindo distante. Ela está sendo doutrinada. Ela está saindo com Gerard há algum tempo, provavelmente ensinando mais sobre a família deles. Ela está ficando mais confusa conforme o dia passa. Infelizmente era aqui que eles não tinham o que fazer para interferir. Enquanto todos estavam dançando em volta das linhas tênues e agindo de forma alheia, agora parecia que eles teriam essa conversa em particular nos próximos dias. Você não disse onde estava? Certo. MC Cole e Stilinski sequestraram Jackson e o esconderam para que Derek não o pegasse. Um pouco hilário se você me perguntar, considerando que o que eles sequestraram não é diferente de uma bomba relógio, dado que ele pode ser facilmente controlado. Malia bufou com uma risada curta, concordando totalmente com o que Tristan disse. A menos que eles consigam contê-lo muito bem com amarras fortes o suficiente, o garoto deles pode acabar sendo sua próxima vítima. O nariz de Tristan sentiu o cheiro de um cheiro tentador em particular, fazendo-o olhar para Malia. Sério? Ainda estamos na escola. Eu culpo Lydia. Ela sussurrou enquanto furtivamente puxava uma das mãos dele para cima para segurar seus seios, enquanto usava seu livro para bloquear qualquer olhar curioso. Bem, eu não me importo. Ele disse enquanto agarrava a carne macia, se contentando em provocá-la um pouco para afastar seus desejos até que chegassem em casa. Capítulo 80. Tristan contra seu caráter, riu muito quando ouviu os resultados do que MC Cole e Stilinski tentaram fazer com o sequestro de Jackson, que ironicamente terminou com o Sr. Whittemore entrando com uma ordem de restrição contra eles. Foi um caso bem sério, já que não envolveu apenas o xerife e a mãe de MC Cole, mas também Gerard. Essa deve ser a coisa mais estúpida que já ouvi. Eles não pensaram duas vezes sobre o que aconteceria depois que o capturassem? Aparentemente, eles disseram ao pai de Jackson por mensagem de texto que ele passaria algumas noites na casa de um amigo, mas de alguma forma bagunçaram a mensagem e foi assim que ele soube. A pequena brincadeira durou 2 dias antes de ser descoberta, e também foi Jackson quem disse que foi uma brincadeira ruim que foi longe demais. Caso contrário, as alegações teriam sido mais sérias do que apenas uma ordem de restrição. Não há como os Argents não se moverem depois disso, com tudo o que está acontecendo, pensou Tristan. Sua linha de pensamento era simples. Larrey, Erika, MC Cole e Stilinski, ele presumiu, estavam todos sob a supervisão do Argentergengia, independentemente de estarem ou não. Até onde ele sabia, os Argents estavam apenas ganhando tempo e não demoraria muito para que eles começassem a perseguir os Kanima e Derek ao mesmo tempo, contanto que Alison não fizesse nenhuma menção a eles durante o tempo de união familiar. Ele tinha certeza de que eles não estavam sob suspeita do patriarca Argentergengia. E na remota hipótese de que os outros realmente estivessem sob a supervisão de Argentergengia, então ele seria capaz de ler a peça deles. Não era realmente uma coisa difícil de fazer, desde que alguém fosse inteligente o suficiente até certo ponto e adicionasse o bônus de viver sob um alfa budista de mais de 100 anos, então o padrão era fácil de ver. Eles provavelmente querem atrair todo mundo para fora e então começar a atirar nas pernas deles para impedir sua retirada, figurativamente falando. Após o fiasco do sequestro de Jackson, MC Cole e Stilinski também foram temporariamente suspensos da equipe devido à ordem de restrição apresentada contra eles. Deve ser algo interessante se você ainda está se divertindo. Malia rolou e acabou em cima do corpo dele e começou a acariciar seus cabelos macios com os dedos. Ele beijou o nariz dela antes de beijar os lábios dela e olhou para ela com as sombras de um sorriso descansando em seu rosto. O Kanima matou um Hunter, pelo menos de acordo com Derek. Ele disse muito para a confusão dela, sem entender por que era uma coisa boa ele ter ido atrás de um Hunter. E isso é bom como? Ele a aninhou perto, seus corpos nus completamente fundidos com o outro, e explicou. Sabemos que o Kanima é usado para executar vingança contra assassinos, certo? Ela sentiu.
O que significa que se essas pessoas que o Kanima alvejou eram realmente assassinos, então isso significa que todos eles têm algo em comum, que é quem quer que esteja controlando o Kanima. Malia deixou escapar. Exatamente, o que significa que algo deve ter acontecido em algum momento no passado que uniu todas essas pessoas e elas devem ter matado alguém. Provavelmente alguém próximo ao nosso esquivo mestre das cobras, o que gerou um desejo de vingança, que ele está realizando atualmente. Tristan expandiu. Os olhos de Malia brilharam quando ela finalmente entendeu o que Tristan estava insinuando. Se eles pudessem descobrir a ligação entre todas essas pessoas, então eles desvendariam a identidade de quem estava controlando Jackson. Mas então ela se lembrou de que eles não tinham ideia de onde começar. Sabendo o que se passava na cabeça dela, Tristan pensou em uma solução. Não precisamos desenterrar as peças do quebra-cabeça nós mesmos quando podemos pedir para outras pessoas fazerem isso por nós. Scott ou Derek? Ambos. Malia olhou para o alarme ao lado da cama e notou que ainda faltavam meia hora para o sinal do primeiro período. Bem, isso é bom e tudo mais, mas tenho algo mais importante para você cuidar. Você está ficando mais insaciável a cada dia, Malia. Tristan riu enquanto Malia montava em sua cintura, deixando os lençóis caírem do corpo e lhe dando uma das vistas mais deslumbrantes que seus olhos já haviam capturado. Ela sorriu com um comentário próprio. E você está ficando mais implacável a cada noite que passa. Ela se mexeu um pouco, sentindo a reação instantânea que teve nele. O que posso dizer? Somos um par perfeito. E isso é algo com que concordo plenamente. Ela se abaixou até que seu rosto pairasse a apenas alguns centímetros do dele. Ela amava como ele nunca tentava se conter quando se tratava dela, mostrando descaradamente seus desejos obscuros para ela. O tempo pareceu passar mais devagar para eles quando seus lábios se encontraram no meio do caminho, marcando o início de uma batalha de paixão onde nenhum dos lados se importava com a vitória, concentrando-se apenas em saborear a emoção de seu tango selvagem. Assim que Tristan chega à garagem, ele imediatamente percebe o constrangimento de alguns alunos, especialmente de uma certa dupla. Acha que aconteceu alguma coisa? Perguntou sua parceira no crime, pois ela também notou a estranheza de alguns alunos. Provavelmente. Suas palavras morreram na garganta quando ele se deparou com uma mulher ruiva familiar, com olhos severos que se fundiram em um sorriso gentil no momento em que seus olhos se encontraram. Tristan, Malia. Pelo menos esse é um rosto familiar em um mar de estudantes adolescentes. Vitória Argentergengia, mãe de Alison, disse. Não apenas Tristan, mas até o cérebro de Malia entrou em curto-circuito, enquanto eles tentavam entender por que ela estava ali, de todos os lugares. Sem saber a linha de pensamento deles e tomando o silêncio deles como surpresa, ela continuou falando. Eu puxei a sua antiga professora de inglês que foi transferida. Sim, olha a hora. Vejo vocês mais tarde, tenho uma aula para recuperar. Não posso me dar ao luxo de me atrasar no primeiro dia. Ela disse com urgência antes de correr para sua aula. Acha que é coincidência? Perguntou Malia enquanto tiravam os livros dos armários. Definitivamente não. E acho que isso significa apenas uma coisa. Eles começaram sua caçada. Ele deu de ombros e estava prestes a ir para a aula que dividia com Malia quando ouviu seu nome sendo chamado pelo sistema de som. Tristan Reis, por favor, dirija-se ao escritório do orientador educacional. Isso é repentino. Ele deixou Malia e foi até o escritório do orientador educacional, imaginando por que estava sendo chamado do nada. Batendo na porta, ele esperou pacientemente por alguns segundos antes de ser chamado. Senhorita. Morreu, ele fez uma pausa e olhou para a placa com o nome dela antes de continuar. Fui chamado aqui do nada. Estou com algum tipo de problema? Ele perguntou à mulher negra formalmente vestida sentada atrás da mesa. Ela parecia bem jovem, possivelmente no final dos 20 ou início dos 30 anos, mas o que chamou a atenção de Tristan para ela foi o sentimento que ele estava tendo dela. Ela era sem dúvida humana, mas ela de alguma forma se sente muito humana. Se é que tal coisa é possível. Ouvindo a pergunta de Tristan, ela lhe deu um sorriso interrogativo e fez uma pergunta em vez disso. Você acredita que está em apuros? Não sei. Ele não sabia o motivo dela fazer uma pergunta tão indireta, mas deu a resposta. Uma resposta tão rápida e direta. É uma verdade absoluta, disse ele. Ela se inclinou para frente, seu interesse despertado por suas palavras específicas. Verdade irrestrita. Essa é uma descrição bem apropriada. Além da estranheza da presença dela, ele geralmente se sentia desconfortável em passar mais tempo na mesma sala com uma terapeuta, com uma mulher na sua frente. Há algum motivo específico pelo qual fui chamado aqui? Ele perguntou novamente, chamando a atenção dela de volta para o assunto principal em questão. Ela sorriu para o esforço dele em mudar de assunto, mas mesmo assim se dirigiu a ele profissionalmente. A razão pela qual chamei você aqui não é por sua causa em si, mas por causa da sua amiga Lydia Martin. Amiga é uma palavra bem próxima para descrever meu relacionamento com ela. Tristan disse, sem saber o que Lydia tinha a ver com ele que o levou ao consultório do conselheiro. Então como você vai chamar seu relacionamento com ela? Pelo que eu pude perceber, você é uma das poucas pessoas com quem ela conversa frequentemente, além do seu círculo de amigos. Ela apontou. Prefiro que você use a palavra amigável para nos descrever. Tirando isso, o que o assunto de Lydia tem a ver comigo? Vendo a guarda dele se erguendo, ela balançou a cabeça e explicou o motivo pelo qual o chamou.
Temo que ela precise de apoio mental genuíno em vez do emocional que ela está inconscientemente buscando. Drogas são as últimas coisas de que ela precisa neste estágio. Agora Tristan estava ficando realmente confuso e ele deixou isso claro para ela. E como exatamente isso se relaciona a mim estar aqui? Se você não se importa que eu pergunte, senhorita Morrel. Confidencialidade médico-paciente. Mas eu não sou um paciente, ele ressaltou com propriedade. Funciona de qualquer maneira. Devido ao seu atual estado mental frágil, cabe a mim saber com que tipo de ambiente ela interage diariamente. E esse não sou eu. Talvez ela tenha levado o término do Jackson muito a sério. Quem sabe? Ele perguntou. Esses eram seus pensamentos genuínos depois que Malia lhe disse o quão estranha a garota estava agindo. Você realmente acredita nisso? Perguntou a senhorita Morrel com um sorriso neutro. Não é sobre o que eu acredito. É sobre o que aconteceu com ela, ou melhor, o que está acontecendo com ela, e provavelmente pode ter começado depois que Jackson terminou com ela. Os dois ficaram em silêncio e alguns segundos se passaram antes que a senhorita Morrel se reclinasse confortavelmente na cadeira e falasse novamente. Eu disse a ela para tirar alguns dias de folga e também liguei para a mãe dela. Obrigada pelo seu tempo, Tristan. Vou falar com alguns amigos dela antes do fim do dia. Espero vê-lo mais tarde, Tristan. Ela disse enquanto ele saía do escritório. Que diabos foi essa última parte? Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos.